Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo, esteja com cada um de nós. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da cruz, antes de a gente adentrar na palavra do Senhor. A cruz foi um sacrifício, foi um preço pago, um preço altíssimo que custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, meus amados, não foi pago por dinheiro, foi pago por sangue, sangue de um inocente. Essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja com cada um de nós, é ela que nos salva. Aqui em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas com uma condição: todo aquele que crê não perecer. Ou seja, Deus não só enviou seu Filho, mas Ele também mandou uma condição: olha, você precisa crer para ter salvação. Eu enviei meu Filho, crê, somente será salvo. Mas como é que é esse crer, meus amados? Será que é eu ficar o dia todo no sofá deitado? Será que esse crer é eu querer comer o que eu quiser, é beber o que eu quiser, é me vestir da forma que eu bem quiser, bem querer? Que crer é esse, meus amados? Esse crer é um crer de buscar. Esse crer é um crer de aceitação. Esse crer é um entender que eu já fui liberto por Cristo Jesus. Eu já fui salvo por Ele. E agora o que me resta é viver uma vida como salvo em Cristo Jesus. Então, Deus mandou o seu Filho para a gente crer nesse Deus. Crer nesse Cristo que morreu na cruz. Vamos lá para Filemão, capítulo 1, verso 25. Capítulo 1, verso 25. Acompanha comigo aí você também que está assistindo, para que ninguém possa nos enganar. A palavra de Deus é para ninguém nos enganar. Lá em Filemão 1, 25, fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Olha só, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de cada um de nós. Cada um de nós, meus amados, ele precisa adentrar no nosso interior. Essa graça de Deus precisa ser aceita. Ela precisa estar no nosso íntimo. É preciso aceitar essa graça. Essa graça é um favor imerecido. Deus já fez por nós. Essa graça, meus amados, tem poder, tem salvação, tem libertação, tem transformação, tem mudança de vida, mudança de caráter. Vamos continuar aqui em Salmos 90, versos 17. 90, versos 17. De Salmos 90, versos 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Você está vendo, meus amados? Que seja com cada um de nós essa graça de Deus. Que ela venha ser confirmada através das nossas obras. Olha, eu não faço as obras para ser salvo. Eu não obedeço a Deus para ser salvo. Eu não faço nada para me obter salvação. Mas eu faço por obediência a Deus. E entendo que eu já sou salvo. É uma forma de gratidão. Como é que eu fui salvo por Jesus na cruz? E agora eu vou viver uma vida de qualquer jeito?
Aos teus servos aparecem as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Tem que ser confirmada. É que é um ato, meus amados, de gratidão. Outros estão falando, eu vou ser salvo pela graça e a gente vive uma vida de qualquer jeito e está tudo bem. Não, meus amados. Essa graça tem poder. Essa graça quer uma mudança, uma transformação, um reconhecimento de que você já foi salvo na cruz e você precisa ter uma vida como salvo, como liberto e não como escravo. Vamos lá para 2 Coríntios, do 12, capítulo 12, versinho 9. Capítulo 12, versinho 9. Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versinho 9. Que diz assim: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça de Deus, quando a gente aceita ela, é o suficiente para nós. Mas quando a gente rejeita ela, a gente perde tudo, meus amados. Ainda que eu esteja fraco fisicamente, ainda que eu esteja fraquejando, mas quando eu aceito essa graça de Deus na minha vida, ela surge efeito, ela transborda de alegria, ela nos dá esperança, porque essa graça tem poder. Essa graça é Jesus Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Vamos mais para frente. Vamos ver o que Apocalipse 22, do versinho 21 fala. Apocalipse 22, do versinho 21. Muito fácil de encontrar Apocalipse. Você tem Apocalipse 22, do verso 21. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Olha aí. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos, com cada um de nós. Que esteja conosco. Que ande conosco. Que a gente possa aceitar. É para todos. Só basta eu e você aceitar. E você aceitando, eu aceitando essa graça de Deus, como eu falei, ela tem poder. Ela surge efeito. Não tem como você aceitar essa graça de Deus e ficar a mesma pessoa. Não tem como. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tem poder, meus amados. É necessário uma transformação, uma mudança. Vamos ver o que Romanos fala. Romanos 6:12. Romanos 6, do 1 até o 2. Romanos 6, do 1 até o 2. Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como? A gente ainda vai continuar vivendo no pecado como se tivesse tudo bem? Se nós já morremos para ele, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz, como é que eu vou viver pecando? Como é que a graça de Deus vai aumentar na minha vida, eu diminuindo ela? Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Não existe isso, eu querer pecar a vida toda e querer que a graça de Deus aumente minha vida. Nunca vai existir isso. Eu preciso parar de pecar e aceitar esse poder, essa graça de Deus no meu interior, para ela me ajudar a parar de pecar. Eu preciso aceitar. Mas como é que eu vou viver pecando para essa graça de Deus aumentar em minha vida? Não existe isso, meus amados. Aqui está falando de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aqui o livro de Romanos
está falando isso para nós. A mensagem de Deus para nós, como é que eu e você vamos viver no pecado, para essa graça de Deus aumentar cada vez mais na nossa vida. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso. Essa graça, quando você recebe, requer mudança, requer transformação, requer libertação. Foi para isso que Cristo morreu por mim e por você, para aquele que crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é salvar todos nós, mas infelizmente tem muitos de nós que rejeitam essa graça. Tem muitos de nós que rejeitam essa salvação. Esse preço pago na cruz. Tem muitos que não estão nem aí. Eu creio em Deus. Diz que crê, meus amados. Todo mundo, se você sair perguntando por aí quem crê em Deus, todo mundo vai levantar a mão. Diz que até o diabo vai pular, sambar. Porque diz que ele crê, a palavra de Deus fala que ele crê, que estremece. Mas ele é desobediente, ele é rebelde. Ele não obedece. Se você falar quem crê aí, todo mundo vai levantar as mãos. Mas obedecer são poucos que estão fazendo isso. A gente vê no nosso dia a dia aí, o mundo como está aí, esse oba-oba. Esse oba-oba. Então, vamos avançar. Vamos lá para Tito, capítulo 2, versos do 11 e o 12. Tito. Vamos para Tito. Capítulo 11, versinho 12. Tito 2, do 11 até o 12. Vamos até o 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Olha, a graça de Deus foi manifestada para nos trazer salvação. Isso mostra que eu não sou salvo pelas minhas obras. Trazendo salvação a todos. A todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, olha só, vivemos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Você está vendo aí, meus amados? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos nós, e ela agora nos diz, olha, ela é para nos educar, para a gente renegar, rejeitar todas as coisas mundanas, impiedades e paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, de forma honesta, justa. Requer uma transformação, meus queridos. Essa graça de Deus, quando você aceita, ela traz salvação. Ela te educa. Ela renega as impiedades, as paixões mundanas. Essa graça de Deus, ela tem poder, meus amigos. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosamente, que é piedosamente em Cristo Jesus. Vamos lá para Hebreus 4, verso 16. Estou lendo o último versinho para vocês aqui em Hebreus. Hebreus 4, 16. Portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, com vontade, com certeza, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momentos oportunos. Temos que se encher agora dessa graça de Deus que está aí para todos nós.
Está propício para mim, para você que está assistindo nesse exato momento. Essa mesma graça, ela vai ajudar nós nos tempos oportunos, nos tempos difíceis, nos tempos de angústia, nos tempos de perseguição que está vindo por aí, meus amados. Está vindo coisa feia aí, meus amigos. Precisamos aceitar essa graça de Deus, porque essa graça de Deus tem poder. E ela vai nos ajudar em momentos difíceis, em momentos oportunos. Essa é a oportunidade que estamos tendo hoje. A Bíblia não existe o amanhã, é hoje. Hoje, se ouvir a minha voz, não endurecei o vosso coração. Essa graça, quando a gente aceita ela, ela transforma a vida. Ela causa efeito, você não fica a mesma coisa. O velho homem tem que morrer. As suas atitudes têm que mudar. As suas falas, as suas conversas requer uma transformação. Seus hábitos de comer, beber, se vestir tem que mudar, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você agora está transformado. Quando você aceita essa graça de Deus, ela surge efeito. Essa graça de Deus, ela não é vazia, ela é cheia de poder, meus amigos. E ela vai nos ajudar em tempos oportunos. Em tempos difíceis, a gente vai mais carecer dela. Vai mais precisar. E aqui segue dizendo, portanto, aproximamos-nos do trono da graça, com confiança, com vontade, com certeza, a fim de recebermos misericórdia da parte de Deus e encontrarmos graça para nos ajudar em momentos oportunos. Ela vai nos ajudar em momentos oportunos. Em momentos difíceis. Essa graça, meus amados, como eu falei, ela requer mudança. Ela não é, eu aceitei a graça de Deus na minha vida. Eu creio em Deus, e eu vivo uma vida de qualquer jeito. Uma vida mundana. Deus e as coisas desse mundo não fazem parceria. Porque as coisas desse mundo não é as coisas de Deus. E Deus e Satanás não tem parceria entre eles dois. Não tem, eles não se ajuntam. Deus não se ajunta com ele, com o inimigo. Eles são inimigos. Ou na nossa casa só habita Deus, ou só habita o diabo. É simples de entender isso. Não é difícil quando você vai para a palavra de Deus. Eles não se combinam, eles não se bicam, não se ajuntam. Como é que eu vou estar servindo o diabo e servindo a Deus ao mesmo tempo? Não tem como, meus queridos. A nossa casa só tem que habitar o Espírito Santo de Deus. Essa graça requer uma mudança, requer uma transformação, meus amados. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que possamos aceitar essa graça de Deus no nosso interior, no nosso íntimo, para que haja uma transformação, para que haja um estilo de vida novo, para que as pessoas aí afora vejam o Senhor Jesus Cristo em nós, em cada um de nós. Não rejeita, meus amados, essa graça de Deus. Que possamos estar aceitando ela diariamente nas nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu enviaste, meu Deus, o Teu Filho para morrer por nós. Para hoje a gente ter a oportunidade, a chance de sermos salvos. Pela graça de Cristo Jesus que morreu na cruz, meu Pai. Fomos libertos. Já estávamos condenados por causa do pecado. Mas o Teu Filho amou a gente de tal maneira, Pai. O Senhor amou a gente de tal maneira que mandou o Teu Filho, Pai, para morrer por nós. A cruz é um ato de sacrifício. É um ato de salvação. Jesus Cristo, o inocente, morreu ali por mim.
por todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Que nós diariamente possamos aceitar essa graça de Deus, que ela surja efeito, e ela surge porque a graça tem poder, basta eu e você aceitar. Perdoa nossos pecados, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por essa mensagem, que possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém, Senhor.